Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, os irmãos estavam organizando alguma coisa para mim aqui. Ótimo. Só que eu acho que não era essa a mesinha. Hein? Ah, essa aqui. Tá, obrigado. Obrigado. Estão colocando aqui uma cadeira. Os irmãos estão me protegendo, sabe? É porque eu andei desmaiando por umas situações aí e acontece que eu não estou ainda totalmente liberado pelo médico. Aí está todo mundo colaborando e tal, se bem que eu para mim, não é tanto assim, mas eu agradeço o carinho dos irmãos, da minha esposa, todo o pessoal que está fazendo o possível para me ajudar. De fato, pregar sentado, olhando todo o nosso povo, é bem confortável, sabia? Bem confortável mesmo. Graças a Deus. Eu quero que os meus irmãos que me assistem pela internet, né, também me acompanhem nesse movimento especial. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos, antes de meditar na palavra de Deus. Oremos. Pai de amor, eu quero me colocar nas tuas mãos neste momento, porque nós temos não só uma mensagem importante, uma mensagem esclarecedora, uma mensagem de instrução na tua palavra, como também temos um assunto para tratar nesta manhã. Então, meu Deus, no nome de Jesus eu quero pedir que o teu Espírito Santo trabalhe, que o teu Espírito Santo opere e que nada seja pela vontade da carne, pela vontade do homem, mas que tudo aqui seja feito segundo a vontade do Senhor. Meu Deus, a nossa vida está nas tuas mãos e por isso, por tudo isso eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. O tema desta meditação, dessa instrução, é disciplina. Disciplina. A gente fala muito na igreja sobre disciplina e há pessoas que pensam que a disciplina é para castigar, é para bater, né? Bater, castigar e tal. Não é. Disciplina não é nem para bater e nem para castigar. A disciplina é para salvar, é para corrigir, é para consertar. Essa é a finalidade da disciplina biblicamente. Agora, eu preciso tocar nos pontos aqui que são relacionados com a disciplina ou que provocam a disciplina. Por exemplo, eu vou ser breve nos tópicos. Eu tenho 4 tópicos aqui que eu queria focar e queria ser breve no comentário. Olha, o primeiro tópico dessa questão da disciplina se chama escândalo. Escândalo. Quando surgem escândalos, aí é preciso haver disciplina. Estou aqui falando para a igreja. Nós temos pessoas, talvez até não evangélicas, que estejam nos assistindo, mas eu não tenho receio nenhum de falar destes assuntos, porque agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu me lembro de uma época que até a ceia do Senhor era um assunto particular da igreja. Descrentes não entravam em culto de ceia. Não entravam. Só quem tinha o cartãozinho de membro lá na porta é que entrava. Eu me lembro de uma época que, enfim, todas as nossas questões espirituais ficavam sempre a portas fechadas. Eu me lembro desse tempo. Hoje, qualquer escândalo de igreja é divulgado por aí. A televisão, internet, joga tudo por aí, como se diz, joga no ventilador. Qualquer assunto
mais discreto, mais delicado da igreja está aí. Está aí. E justamente isso provocam os escândalos. Né? Pois é. Então, eu não sinto receio de tratar de tudo que vai ser tratado nesta manhã, os assuntos que eu vou focar aqui, porque, na verdade, até mesmo os não convertidos, os não crentes, sabem que, por exemplo, uma questão como disciplina precisa haver. Então, a Igreja Católica faz lá as suas disciplinas, excluem padres e tal, e se duvidar até o Papa sofre disciplina. Então, portanto, meus irmãos, vamos encarar o assunto simplesmente com maturidade, com seriedade e que prevaleça a palavra de Deus. Amém? Pronto. Então, escândalos é o primeiro tópico que eu queria focar, só para os irmãos saberem o que é que a Bíblia diz sobre escândalos. Eu tenho aqui algumas anotações. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Olha o que Jesus diz aqui. Lucas 17, 1 e 2. Diz assim a palavra: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, todos entenderam. Jesus está dizendo que escândalos sempre acontecem. Agora, infeliz, desgraçado, desculpem o termo, a pessoa ou o homem, enfim, que provoca o escândalo. Então, Jesus diz que quem provoca escândalo seria melhor, mais proveitoso, que amarrasse uma pedra no pescoço da pessoa e jogasse a pessoa no fundo do oceano. É o que está dizendo aqui. Então, escândalo é coisa feia, e quem provoca escândalo recebe, de fato, uma reprimenda e um destino terrível, segundo aqui a palavra de Deus. Pronto. Então, assim, escândalos. Outra coisa que eu queria mostrar para os meus irmãos. Olha, para Deus não há tamanho de pecado. Todo pecado é pecado. Mas, assim, em linhas gerais, existem dois tipos de pecados que a gente pode dividir. Existem os pecados simples, se é que algum pecado é mais leve do que outro, os pecados comuns, os pecados simples, e existem os pecados hediondos. Hediondos. Você sabe o que é uma coisa hedionda? É uma coisa inominável, uma coisa terrível, além da conta, acima da medida. Um pecado dessa natureza é considerado na Bíblia um pecado hediondo. Aí eu vou agora pedir aos meus irmãos a sua paciência, porque nós vamos ali para o livro de Jó. O livro de Jó. Olha só, antes de ler, aliás, a minha leitura não será longa, não, no livro de Jó. Apenas é que depois, quem quiser ler, é que vai em casa ler com calma. Mas olha, por exemplo, Jó, quando estava no final da sua trajetória, do seu sofrimento, Jó, ele fez uma meia-culpa. Ele disse assim: se eu fiz isso, que me aconteça aquilo. Se eu fiz assim, 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 que me aconteça assim, 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 assim. Ele fez uma meia-culpa. E nessa meia-culpa, ele assinala inúmeros pecados comuns. E, pelo meio, ele cita os dois pecados hediondos, que eu queria mostrar para os meus irmãos. Há dois pecados, no meio dos pecados, dois considerados hediondos.
Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Venha para o livro do Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31. E eu vou abrir aqui com calma, para eu não me perder. Jó, capítulo 31. Ele começa dizendo o seguinte, ó, capítulo 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do céu, aliás, do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então ele diz assim, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Quer dizer, eu propus ser fiel a Deus. Como é que eu vou olhar para uma moça, para uma mulher? Então já começa assim, né? Pronto. Agora vou lhe mostrar aqui versículos de 9 a 12, 9 em diante. Ele nos mostra aqui o primeiro pecado. Deixa eu dizer logo, né? Olha, irmãos, os dois pecados hediondos são os seguintes: trocar Deus por outros deuses. Trocar Deus por outros deuses. Esse é o primeiro pecado hediondo. E o segundo pecado é o adultério. Você tocar na família. Você violentar o conceito de família. É o segundo pecado hediondo. Muito bem. Então, agora você diz, como é que você sabe que é hediondo? Olha o que diz aqui o Jó. Estamos no capítulo 31 de Jó, versículo 9. Diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois, agora, versículo 11, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Pronto, então aqui a palavra de Deus está dizendo que, no caso, o adultério aqui é considerado um crime hediondo, porque justamente toca na família, ofende o conceito de família, fere a santidade do casamento, que o casamento é santo. Há um compromisso ali, principalmente um casal cristão diante de Deus. Há um compromisso diante de Deus. Essa cerimônia que o pastor realiza, cerimônia de bênção de casamento, isso não é uma coisa à toa, não. Isso aí a gente está invocando o Deus Altíssimo. E quebrar isso aí é considerado um crime hediondo. Você está lendo aqui o que diz o nosso querido Jó. Muito bem. E agora, o outro pecado hediondo está aqui. Versículo 26. Ele diz assim: se olhei para o sol, e aqui ele está se referindo à idolatria dos pagãos, porque pode ser a idolatria ou trocar Deus por outros deuses em termos modernos, mas aqui ele está falando da moda antiga. Então ele diz: se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, porque os antigos adoravam o sol, adoravam a lua. Então ele diz: se eu olhei, quer dizer, se eu adorei, se eu me encurvei, né? E o versículo 27, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes. Pois assim negaria eu
ao Deus lá de cima. Então, são os dois pecados considerados hediondos: o adultério e a idolatria, trocar Deus por outros deuses. Vamos em frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, isto dito, analisada a questão dos escândalos assim, e essa questão dos dois tipos de pecados, inclusive esses dois pecados hediondos, vem a pergunta: qual a finalidade da disciplina? Eu já falei no início, mas eu queria conferir aqui com a Bíblia. A finalidade da disciplina está aqui, ó, Mateus capítulo 18, versículos de 15 em diante. Mateus capítulo 18, versículos de 15 em diante. Olha o que o Senhor Jesus ele diz. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, na minha Bíblia esse contra ti está entre colchetes. Aqui você pode ter duas interpretações: se o teu irmão pecar contra ti, ou se o teu irmão pecar. Pode ser, se o teu irmão pecar, não precisa ser contra mim, nem contra A, B ou C. Se o teu irmão pecar, ou então, se o teu irmão pecar contra ti. Então, as duas versões são válidas. Então, diz aqui: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, você está vendo que a disciplina, a advertência, não é para envergonhar o pecador, o transgressor, não é para isso. Não é para submeter ninguém à exposição depreciativa, mas a disciplina é para curar, é para ganhar, é para salvar. Aí, versículo 16 diz: se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Versículo 17: se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. A igreja aqui é representada pela liderança. Alguns casos são levados à congregação mesmo, coisas clamorosas que estão aí de domínio público, a igreja pode considerar como um corpo, como um grupo corporativo. Mas, de modo geral, a disciplina, a liderança da igreja toma a decisão sobre a disciplina e a igreja simplesmente toma conhecimento e ajuda a orar para que a pessoa corrigida se arrependa, mude o seu comportamento. Então, assim, olha só. Então é assim: alguém peca, então quem soube, quem viu, vai lá e fala com a pessoa. Se a pessoa escutar, sim, está certo, eu errei, você tem razão, me ajuda, vamos orar juntos, e acabou o problema. Ninguém precisa espalhar o assunto, nada. Fica duas pessoas e termina ali. Agora, se a pessoa não atende esse um que foi falar, esse um leva duas testemunhas, ou três, né? Uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, a gente vai com duas ou três pessoas. Se a pessoa atender, assunto encerrado. O assunto é orado ali e encerra-se o assunto ali. Agora, versículo 17.
Se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí, esse grupo leva ao conhecimento da liderança, leva ao conhecimento dos pastores, dos ministros. Né? Existem igrejas que têm comissão de ética. Seria o caso de levar para a comissão de ética e tal, e a comissão de ética vai tratar do assunto. Aí diz aqui, se recusar ouvir também a igreja, aí se a pessoa é procurada e tal, chamada e tal, advertida, enfim, se a pessoa não escutar a igreja, então diz aqui, se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso é uma expressão para dizer, exclui da comunhão. A pessoa é desligada da comunhão. Eu queria frisar uma coisa muito importante para os meus irmãos. Você está pensando que você está aqui e você não pertence a nada nem a ninguém? Você pertence, meu irmão. Todos nós pertencemos. Nós estamos aqui comprometidos com Deus, comprometidos com Jesus Cristo, comprometidos com o Evangelho. Você não é dono da sua própria vida, não. Você está aqui para obedecer a palavra de Deus. Claro, você manda na sua casa, você manda nos seus assuntos pessoais, particulares e tal. Mas naquilo que disser respeito à vida espiritual, você terá que ser uma pessoa submissa. Outra coisa, todos nós aqui estamos debaixo, olha, presta atenção, todos nós aqui estamos debaixo de um guarda-chuva de proteção. Há uma proteção, eu estou chamando de guarda-chuva, um guarda-chuva de proteção, todos nós estamos. Olha só, vou lhe mostrar aqui, por exemplo, o texto que nós encontramos aqui em 1 João 5,18. Venha comigo aqui. Primeira carta de João 5,18. Olha só o que diz aqui a palavra. Olha só. Sabemos, todos acharam? 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, quer dizer, quem nasce de novo pela fé em Jesus, né? Diz aqui, não vive em pecado. Não vive em pecado, porque se ele é nascido de Deus, ele não tem prazer no pecado. Então ele está fora, ele vive para Deus, né? E diz aqui, antes, em vez de viver para o pecado, diz aqui, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui na minha Bíblia, está assim, aquele que nasceu de Deus está com letra maiúscula. Quer dizer o seguinte, quem foi que nasceu de Deus verdadeiramente? Jesus. Jesus. Então, aquele que nasceu de Deus, guarda aquele que nasce de novo pela fé. Então, nós nos convertemos, nós propusemos no coração seguir a Jesus Cristo. E então, a partir daí, nós estamos debaixo do guarda-chuva de proteção do Senhor Jesus. E conclui aqui João dizendo, e o maligno não lhe toca. Satanás não toca no crente. O crente que é fiel, ele está protegido. Amém? Só se ele der brecha para o inimigo. Aí o inimigo vem e faz gato e sapato. Mas se o crente fica firme com Jesus, o maligno não toca. Está aqui, ó. Pode ler comigo? Toda a igreja, por favor, em voz alta. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Glória a Deus! Então, nós estamos debaixo de uma proteção. Agora, o problema é quando a pessoa
resolve transgredir um preceito do Evangelho. Aí esse guarda-chuva de proteção já vai deixar de funcionar. Né? Vamos ter problemas aí nessa questão. Então, meus irmãos, aí está. Deixe-me ver aqui o meu assunto aqui. Ó, por exemplo, vamos ver aqui como fazer a disciplina e como funcionar com essa disciplina. Olha, venha comigo aqui para 1 Coríntios 5, 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Eu já estou começando a terminar a nossa meditação aqui. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, o que é que diz a palavra de Deus? Ó, aqui o apóstolo Paulo está tratando de um problema que existia na igreja dos Coríntios. O pessoal lá da cidade de Corinto, na Grécia, naquele tempo. Então, Paulo diz assim, 1 Coríntios 5, geralmente se ouve que há entre vós, entre os coríntios, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é. Agora deixe-me repetir a leitura, que eu dei uma tonalidade de voz aqui que não se aplica. Vamos reler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Aqui havia lá uma moça que era esposa de segundas núpcias do senhor de mais idade, e o filho do senhor andava se metendo com ela. E então, no versículo 2, o apóstolo diz assim: contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Quer dizer, se envolver com a esposa do pai, a esposa de segundas núpcias do pai. Aí Paulo diz assim, versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a finalidade é que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas, para que isso aconteça, é preciso, como diz Paulo aqui, que haja a destruição da carne, ou seja, desapareça aquela tendência para o pecado. Aquele sujeito lá teria que se arrepender, teria que pedir perdão, teria que parar com aquilo. Então, essa tendência da carne, de querer ir lá atrás da mulher do pai dele, tinha que desaparecer. E para isso, Paulo usa aqui um termo pesado. Ele diz assim, que seja entregue a Satanás. Aí eu estava meditando isso aí, como é essa questão de ser entregue a Satanás? Porque, na verdade, lembram-se o versículo anterior que eu li, há uma proteção para quem está em Cristo Jesus. Há uma proteção. Então, nós estamos debaixo de proteção. Agora, a disciplina é o seguinte, na verdade, a disciplina é assim. A igreja, o corpo de Cristo, quem exerce a disciplina, retira a proteção de sobre a pessoa. E a pessoa fica à mercê do inimigo. É assim que é esse negócio de entregar a Satanás.
A igreja não vai entregar ninguém a Satanás. Não, estão de acordo, vamos entregar o fulano a Satanás. Não é assim, não. Não é assim. O que é isto, que eu acabo de dizer. A igreja simplesmente retira a proteção que todo crente tem, porque esse aí pecou, e então essa pessoa sem proteção fica à mercê do inimigo. Em contrapartida, esse negócio de ficar à mercê do inimigo é para corrigir a pessoa. É como se fosse uma surra, né? A pessoa vai ficar à mercê do inimigo, e aí o inimigo vai se andar com a pessoa, até a pessoa, sofrendo, se arrepender. Não é para matar ninguém, a disciplina não é para jogar ninguém no inferno, não é para condenar, não é para castigar, mas é simplesmente para retirar. Quem faz a disciplina é Deus. Quem faz a disciplina é o nosso Deus. Na verdade, a igreja simplesmente cumpre a palavra. Então, Paulo diz assim, puxa, vocês andam tão ensoberbecidos que vocês têm um indivíduo que peca vergonhosamente desse jeito e não tem ninguém aí que lamente uma coisa dessa. Entende, meus irmãos? Então, é assim. Portanto, o que eu estou falando aqui é para exatamente os irmãos entenderem quando se trata de uma disciplina segundo a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós vamos praticar a disciplina. Eu não sei se eu digo glória a Deus ou se eu choro, porque sabe, meus irmãos, ganhar uma alma é penoso. A gente ganhar, eu sou ganhador de almas, e a gente evangeliza uma pessoa, fala de Jesus, tal, e a pessoa um belo dia se rende ao Senhor, e a gente com a maior alegria vê a pessoa descer ao tanque do batismo, se batizar e tal, né? E a gente contempla isso com muita alegria e com muito sofrimento, porque custa para ganhar uma alma. Eu já soube de pastores que assumiram igrejas grandes, boas, igrejas excelentes. E o pastor lá, às vezes uma pessoa que não tem condição de ser pastor, isso é uma outra coisa que vocês não vão se escandalizar com isso. Aqui a nossa igreja tem maturidade para entender que tem acontecido no meio evangélico de surgirem pastores que não mereciam ser pastores. São uns cabeças de vento que não merece, não seria nem... Eu não quero aqui humilhar função nenhuma na igreja, mas não serviria nem para varrer o chão, quanto mais ser pastor. Então, eu já vi isso acontecer. E aí esse fulano chega na igreja e pisa nos irmãos e maltrata os irmãos. Então, a Bíblia fala sobre isso. Hã? Aí digo eu, esse nunca sofreu. Pergunta, fala com meu pai, fala com o Valmir Cohen aqui. Eu andava com meu pai ganhando almas, sofrendo para que uma pessoa se convertesse. E quando a pessoa tropeça e cai, a gente chora, a gente fica arrasado. E pior ainda, se tem que disciplinar. Oh, meu Deus, coisa horrível. Você tem que disciplinar uma pessoa que você ama, que você viu se converter, que você viu, né, você acompanha a família da pessoa. E você tem que disciplinar, meu Deus, que coisa horrível. Mas esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que zelar pelo corpo de Cristo, porque quando um pecado se instala na igreja, e agora preste atenção para esse detalhe,
quando alguém comete um pecado e não há disciplina, o pecado se instala na igreja e isso entristece ao Espírito Santo. Então, o que se tem que fazer é disciplinar mesmo. E o que é disciplinar? É tirar, aí é um ato espiritual. A gente vai tirar de sobre a pessoa o guarda-chuva de proteção. Eu estou usando esse termo. A proteção e deixar a pessoa à mercê do inimigo. Não é isso que a pessoa quer? Não quer ficar pecando? Não quer pecar? Então vai sofrer lá com o inimigo. Agora, esse sofrimento é para cura, é para recuperação, é para salvação, é para que a pessoa, um belo dia, se arrependa. Né? Se arrependa. É interessante. Há casos assim que são pecados mesmo escritos na Bíblia e que nos leva a praticar a disciplina. Casos escandalosos. Mas há casos de pessoas que simplesmente se afastam da igreja. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Aqui na nossa igreja, se afastaram muitas pessoas da igreja simplesmente por se afastar. Se afastaram. Por se afastar. E não sofreram disciplina nenhuma. Se tivesse sofrido disciplina, esses que se afastaram só por se afastar, a mão de Deus teria pesado sobre eles e eles teriam voltado. Está me acompanhando o sentido de disciplina? Né? Então, no entanto, nós não fizemos nada. A pessoa não chegou a se batizar, entrou aqui no nosso meio e desfrutou da nossa companhia e tal, e um belo dia desapareceu. E nós deixamos para lá, porque também não era membro da igreja, não era batizado, não era, compreende? Não era uma pessoa e que, inclusive, tenha cometido um pecado que a Bíblia fala. Simplesmente abandona, se afasta, como se isso fosse pouca coisa. Então, meus irmãos, a disciplina é uma necessidade. Então, o que nós vamos fazer agora é orar ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e depois eu vou mencionar o assunto que está em pauta, porque nós precisamos tomar uma atitude, não pode continuar assim, não pode ficar assim indefinidamente. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela nos ensina, ela nos mostra todas as coisas. A tua palavra nos fala da necessidade da disciplina. A tua palavra nos fala, ó Deus, do problema que é o pecado. Um desses dois tipos de pecado. Pecado comum e pecado hediondo. Então, meu Deus, eu quero pedir agora que tu nos orientes. Eu quero pedir agora que cada irmão, cada irmã, ouça este assunto, a decisão que nós tomamos, e ouça o assunto e receba o assunto de bom grado, e que nós possamos depois dar glórias ao teu nome. Depois nós vamos levantar uma oração de ação de graças ao Senhor, pelo livramento, pelo perdão, pela salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração. E tudo isto eu te peço, e por tudo agradeço, em nome de Jesus.